iPhone baratinho é o sonho de muitos brasileiros. O mais acessível atualmente é o iPhone SE, lançado em 2016. Mas eis que depois de 4 anos finalmente temos uma atualização do aparelho. O problema é o seu preço cobrado aqui no Brasil, que vai acabar afastando muitos interessados na novidade. Será que vale pagar o que a Apple está pedindo ou é melhor economizar e ir no mais barato? É isso que o Tudo Celular vai te ajudar a descobrir. O que as duas gerações do iPhone SE têm em comum? Ambas reaproveitam peças antigas para reduzir o custo de produção do produto. O primeiro, o SE, lançado em 2016, herdou o design do 5S lançado em 2013, mas vindo com o mesmo hardware do iPhone 6S. É a mesma estratégia com o novo SE, ele reaproveita a carcaça do iPhone 8, mas vem com o mesmo processador do iPhone 11. Ou seja, o novo está maior e mais pesado, ganhou mais tela e perdeu um pouco das bordas. Por mais que tenha crescido, o iPhone SE 2020 ainda é um celular compacto, se compararmos com rivais Android, sendo fácil de usar com apenas uma mão. O antigo tem laterais retas, enquanto o novo apresenta curvatura, que torna o aparelho mais ergonômico. O acabamento é diferente, sendo metal na traseira do primeiro SE e vidro no mais recente. Isso pode ter tornado o aparelho mais frágil contra quedas, mas em troca você leva proteção contra água e suporte a carregamento sem fio. E claro, o novo tem tecnologias mais atuais como Wi-Fi de última geração e Bluetooth 5, mas deixa de lado a entrada padrão para fone de ouvido. E a nossa disputa começa com o novo iPhone SE levando o primeiro ponto. Como dito, o novo traz tela maior, mas essa não é a única diferença. Enquanto o mais antigo tem painel IPS LCD mais simples, o mais atual traz tela Retina IPS LCD. O brilho é mais forte e o contraste muito maior do que antes, o que faz a cor preta ser menos acinzentada. O modelo 2020 também vem com alguns extras, como suporte HDR10 e Dolby Vision, o que permitirá ter imagens mais bonitas com serviços de streaming compatíveis com estas tecnologias. Também há suporte ao True Tone, que calibra a tela de acordo com a luz do ambiente, e o Night Shift, para redução de luz azul para evitar cansaço visual ao usar o celular no escuro. A parte sonora também evoluiu, agora temos som estéreo, como nos recentes iPhones. O SE 2020 usa o alto-falante de chamadas como canal secundário. Por ser menor, ele não consegue reproduzir bem graves, mas entrega mesma potência. A experiência sonora é superior ao antigo modelo, seja na potência ou qualidade do som. O fone que vem junto com o aparelho é praticamente o mesmo há anos, apenas o tipo de plug que mudou, já que o novo não tem mais entrada P2. Ambos os iPhones mandam bem em músicas e entregam um som limpo com pouca distorção. O mais antigo tem a vantagem de poder conectar qualquer fone que você possua sem precisar usar adaptador. O SE 2020 leva ponto por ter melhor tela, enquanto a parte sonora damos um ponto a cada. O primeiro SE chegou ao mercado com a iOS 9, de lá para cá foi atualizado até a versão mais atual do sistema da maçã, que é a mesma que está no novo SE. Isso mostra o quanto a Apple se compromete com atualizações do sistema, diferente das outras marcas que apostam no Android e deixam de lado seus produtos pouco tempo após o lançamento. A experiência de uso é praticamente a mesma entre os dois. A vantagem para o mais novo fica para o suporte a atualizações, que deve durar até 2025, enquanto o primeiro SE só deve receber mais uma ou duas versões do sistema. Com isso, damos ponto para o SE 2020. Com 4 anos de diferença entre as duas gerações, podemos esperar um salto grande em desempenho, certo? Depende. Em nosso teste padronizado de velocidade, o novo SE foi 14 segundos mais rápido que o antigo. É uma boa diferença, mas esperávamos mais. Isso fica claro em benchmarks. O modelo de 2020 consegue números muito maiores em todas as ferramentas, e no caso do Antutu chega a dar uma diferença de 200%, o que mostra um belo avanço no hardware da Apple. Em jogos, também se percebe que o novo modelo é mais rápido. Todos os jogos que testamos rodaram lisos a 60 FPS, enquanto o antigo apresenta algumas quedas, mas ainda assim dá conta do recado. O que importa é que o iOS é melhor otimizado para games em comparação com o Android. E mesmo um celular antigo como o primeiro SE apresenta melhor desempenho que intermediários atuais da concorrência. E o novo SE leva mais um ponto por ter melhor desempenho no geral. Se tem algo que a iPhone sempre decepcionou foi a bateria. O modelo de 2020 traz bateria maior, mas também tem tela maior para ser alimentada. Ainda assim tivemos um pequeno ganho de autonomia, mas a verdade é que se você exigir do aparelho, ele vai te deixar na mão. Em uso mais leve é até possível ter carga para o dia todo, mas basta jogar um pouco ou ver vídeos no YouTube para a bateria voar.
Não importa qual você escolha aqui, será bom levar uma Powerbank com você. O carregador é o mesmo de 5 watts de sempre e com o aumento da bateria o novo SE passa ainda mais tempo na tomada. Esperar quase 3 horas para um celular recarregar é bastante complicado. E mesmo que use um carregador mais potente, ainda demora um bocado para ter a bateria cheia. Damos empate, o novo tem maior autonomia, enquanto o antigo recarrega mais rápido. Os dois contam com apenas uma câmera na traseira com a mesma resolução de 12 megapixels, mas elas não são iguais. O sensor evoluiu e a abertura focal aumentou, o que ajuda a registrar fotos mais claras à noite. O primeiro SE é da época em que a Apple sofria para acompanhar as concorrentes em câmera. Com isso em mente, ele entrega fotos apenas razoáveis. É possível capturar boas imagens em situações favoráveis, mas em dias nublados, locais fechados ou mesmo à noite, a qualidade cai bastante. O novo SE traz a mesma câmera do iPhone 8, porém com recursos do iPhone 11 como o Smart HDR. Sem falar que o chip mais atual da Apple trabalha melhor nas imagens. No geral, o novo SE registra fotos muito melhores, só faltou mesmo um modo noturno para ficar completo. Ponto para o modelo 2020 por ter melhor câmera. Na parte frontal a diferença é ainda maior, o antigo tem uma câmera de apenas 1,2 megapixels e sofre bastante em locais fechados. Selfies à noite terá fotos cheias de granulados. Aqui o novo leva a melhor em qualquer tipo de cenário. O mesmo para o modo retrato, que está tão eficiente no novo SE que até supera o de alguns flagships Android que custam mais caro. E mais um ponto para o novo SE por ser melhor para selfies. Por mais antigo que seja, o primeiro SE ele já era capaz de gravar vídeos em 4K. A diferença é que o novo também faz isso, mas com fluidez maior. Sem falar que há estabilização mais eficiente, suporte HDR e melhor captura de áudio. A frontal grava em Full HD com estabilização impressionante, enquanto o antigo fica limitado apenas a HD e sofre com tremidos. Fechando a parte de câmeras, temos mais um ponto para o novo iPhone SE. O modelo antigo já chegou a aparecer em ofertas por pouco mais de R$1.000, mas seu preço disparou nas últimas semanas e agora pode ser encontrado por volta de R$2.000. Ainda assim, é mais barato que os mais de R$3.000 que a Apple está pedindo na nova versão do aparelho. É inegável que o modelo 2020 é melhor, mas se você busca o iPhone mais acessível, o antigo SE será a melhor opção. Encerramos o nosso comparativo dando o último ponto para o SE de 2016. A Apple demorou para atualizar o iPhone SE e depois de tantos anos vemos um salto grande entre os dois. Claro que a empresa está cobrando caro pela novidade aqui no Brasil, mas você leva um celular com um design mais atual, tela superior, som estéreo, mais ágil e com melhor desempenho em jogos. Maior autonomia de bateria e câmeras muito melhores. Vale a pena trocar o antigo pelo novo? Com certeza vale. Agora, se você está na dúvida entre os dois, também é melhor pagar mais e ir no modelo 2020, que receberá atualizações do iOS por mais tempo. Mas se o preço do antigo voltar a cair e ele ficar pela metade do valor do novo, aí já é algo a se pensar. E te ajudamos a conferir as melhores ofertas dos dois aparelhos. É só clicar nos links aí abaixo para economizar. Aproveita também para comentar, você acha que não há mais espaço para o design do iPhone SE ou isso não é importante? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!